Você trabalha em home office ou possui colaboradores nesse sistema de trabalho? Se a resposta for positiva, você está no vídeo certo, porque você precisa saber como é que a Receita Federal ela entende essa remuneração e esse pagamento para evitar tanto que você corra risco fiscal se você for o empregador, quanto que você deixe dinheiro na mesa se você for o empregado. Então, vamos comigo que eu vou explicar tudo sobre esse assunto para você. De forma descomplicada, vou entregar para vocês aqui o ouro sobre o home office em relação à sua tributação. Por que isso, Jéssica? Vamos começar pelo empregado? Vamos começar pelo empregado porque isso impacta diretamente no valor que ele paga a título de contribuição previdenciária e a título de imposto de renda. Você sabe que toda a renda que você ofere, obviamente, entra na base, é somado para contribuir ali para a Previdência Social e também para pagar o imposto de renda. Afinal, qual é o fato gerador do imposto de renda, se não auferir renda? E você que trabalha em home office, a gente tem vários casos, vários relatos, principalmente após a pandemia, e que esse virou um modelo aí queridinho, tanto de alguns empregados quanto de alguns empregadores, até por conta da economia, né, dos dois lados, né? Para o empregado, deslocamento, né, ter que passar horas em trânsito nas grandes cidades, grandes metrópoles, além de poder acordar um pouco mais tarde, se trabalhar em home office. Para o empregador, obviamente, a gente deixa de ter esses custos com deslocamento, a gente deixa de ter o custo da manutenção ali daquele empregado, né, com energia, com água, enfim, uma série de gastos que fazem com que as empresas tenham, caso ele tenha o colaborador in loco, in site na sua planta, né? Então acaba que depois da pandemia, muitas pessoas permaneceram aí em home office e a Receita Federal, obviamente, não pode se esquivar de explicar como fica no caso das pessoas que recebem uma ajuda de custo por estar nessa modalidade. Então, como eu disse, começando pelo empregado, você aí recebe o seu salário fixo e, além disso, a sua empresa te paga um valor, porque como ela não tem aquelas despesas, como eu informei, né, de energia, água, internet, Insight, obviamente você vai ter esses custos na sua casa e algumas empresas optam por dar uma ajuda de custo para você que trabalha em home office. O que é que a Receita Federal falou sobre isso? E você precisa ficar atento para não deixar dinheiro na mesa, tá? Esses valores, eles não podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária e do imposto de renda da pessoa física. Por quê? Porque se isso integra essas contribuições, se isso integra a base do imposto de renda, você paga mais tributo. E, obviamente, a gente está falando de uma modalidade retido. O funcionário, ele recebe o valor já líquido. O colaborador, ele já recebe esse valor descontado, o INSS e o imposto de renda. Então, você precisa entender o quê? Como é que o seu empregador está considerando isso na sua folha de pagamento. Você vai pegar lá o seu contra-cheque, o seu olerite, vai olhar para ele e vai verificar. Vamos traduzir em número: um funcionário que recebe ali R$2.000 por mês e recebe R$150 de ajuda de custo por trabalhar em home office. Vamos supor que não tenha nenhuma outra verba para ficar mais fácil, para ilustrar melhor aqui o nosso exemplo. A base de cálculo das contribuições previdenciárias, da contribuição previdenciária, melhor dizendo, e do imposto de renda, ela tem que ser somente R$2.000. Ela não pode ser R$2.150, senão você paga mais tributo. O colaborador, obviamente, não emite guia e paga. Quem faz isso é o próprio empregador. Então, ele vai, calcula o imposto de renda que você tem que pagar, calcula a contribuição previdenciária que você tem que pagar e te paga líquido. Vamos supor que dê aí R$1.500, tá? Sem fazer conta, só para ficar mais fácil. Então, de R$2.000, retém imposto de renda, retém INSS, você tem que receber R$1.500 líquido. Mas se o empregador ele coloca R$2.150 na base de cálculo, você acaba pagando mais imposto de renda, mais INSS, e isso faz com que você receba menos líquido. Esse R$150, ele
tem que ser livre de tributo. Você não tem que pagar a contribuição previdenciária, que é o INSS, e você não tem que pagar o imposto de renda sobre esses valores. Por quê? Porque eles são ajuda de custo, eles não são salário, eles não podem integrar o seu salário. Então você que é empregado, trabalha em home office, precisa entender como é que o meu empregador está declarando esses R$ 150 no nosso exemplo que eu recebo a título de ajuda de custo, né? Então pega lá o seu holerite, pega o seu contra-cheque e verifica para evitar que você deixe dinheiro na mesa. Se ele está colocando R$ 2.150 na base do imposto de renda, óbvio, nesse exemplo que a gente deu aqui traduzindo em números, tá? Na base do imposto de renda e na base do INSS, você está pagando mais tributo do que deveria. Empregador, o que é que você precisa saber sobre isso? Uma coisa muito importante, que é a condição para que você não coloque esses R$ 150 que eu dei no exemplo do empregado na base das contribuições e do imposto de renda da pessoa física. Por quê? Porque em recente solução de consulta que saiu aí no mês passado, a Receita Federal ela alterou o entendimento sobre a forma de entender o que seriam esses gastos, né? Esse dispêndio que você tem com o seu colaborador que está em home office. O que ela disse? Ela falou assim, olha, isso não é ganho eventual. Porque antes ela havia se manifestado dizendo que se tratava de ganho eventual. Isso não é ganho eventual, isso é ajuda de custo. E se é ajuda de custo, realmente não vai entrar na base das contribuições previdenciárias, né? Da contribuição previdenciária, melhor dizendo, e do imposto de renda. Desde que, aqui é a parte mais importante, desde que você consiga comprovar que esses R$ 150 do nosso exemplo, ele foi efetivamente para ajuda de custo. Inclusive, a própria Receita Federal deu alguns exemplos, como auxílio combustível, né, auxílio creche, que esses casos também se complementam aí com uma ajuda de custo e é preciso que haja comprovação do efetivo gasto para essa finalidade, para que não entre na base do INSS a recolher e na base também do imposto de renda da pessoa física. Então, você precisa ter isso comprovado. O que é que intrigou aí os especialistas nessa solução de consulta? Eles não falam como comprovar. Como é que você vai comprovar que esses R$ 150 do nosso exemplo foi efetivamente para a ajuda de custo do seu funcionário que está em home office, tá? Eu, como prefiro pecar pelo excesso, gosto muito de orientar aí as pessoas, né, as empresas para quem eu presto consultoria, as empresas nas quais eu trabalho, que tem pessoas em home office a condicionar o pagamento, né, desses R$ 150 no nosso exemplo, o pagamento dessa ajuda de custo todos os meses, a comprovação do pagamento ali da energia e da internet do seu colaborador que está em home office. Então, para ele receber a ajuda de custo no mês subsequente, ele precisa enviar a sua conta de energia com o comprovante de pagamento, a sua conta de internet com o comprovante de pagamento. E mais do que isso, o que é importante você ficar atento aqui? Quanto de ajuda de custo você dá para o seu funcionário? Você dá R$ 150 e o gasto total dele lá de energia e de internet dá R$ 300? Ok, você está pagando menos do que ele está gastando. Agora, vamos supor que você colocou ali como ajuda de custo R$ 500 para o seu colaborador. E somadas as duas contas de energia e de internet dão R$ 300. Você está dando mais ajuda de custo para custear a internet e a energia do que efetivamente ele gasta. Mas eu quero incluir também o custo de água dele. Então, ele tem que enviar essa comprovação. O que é importante? Que o valor que você deu a título de ajuda de custo esteja completamente documentado pelas despesas do seu colaborador que está em home office, tá bom? Porque você é o sujeito passivo da obrigação tributária. Se lá na frente o fisco, ele vier até a empresa e falar:
deixa eu fiscalizar essa ajuda de custo aqui, deixa eu ver se realmente está correto esse valor não ter entrado na base da contribuição previdenciária e do imposto de renda do funcionário. E a Receita, ela identificar que o valor não confere, que você pagou mais ajuda de custo do que deveria, por mais que se trate de imposto retido, ou seja, o contribuinte é o empregado, né? Quem deve imposto de renda da pessoa física? O empregado. Quem deve a contribuição previdenciária retida ali do salário? O empregado. Mas você é o sujeito passivo da obrigação tributária. Então, a lei atribui a você a responsabilidade pelo pagamento, pela retenção e pelo pagamento desse tributo. Então, se você deixou de fazê-lo, lá na frente, quando o fisco vier buscar esse valor, é você que é o responsável, é você que vai ser autuado. Além disso, tem também os 20% da contribuição previdenciária patronal que você deixa de pagar se você tira a ajuda de custo da base de cálculo das contribuições, tá bom? Conceitos tributários completamente entregues para você, posicionamento da Receita entregue para você. Empregador, te falei como é que você tem que ficar atento para evitar que você tenha problemas no futuro com o fisco. Empregado, fica de olho como tá o seu holerite. Tudo entregue e você até agora não deixou a sua curtida. Eu espero que agora você deixe aí o seu like. E para se inscrever no nosso canal, eu preciso te dizer por que é que você deve fazer isso. Expliquei todos os conceitos tributários, mas o que é ajuda de custo nos termos do direito trabalhista? Eu realmente não sou especialista nesse assunto para te entregar esse conteúdo, mas obviamente o Dr. Ivan Ferraz vai entregar para você no próximo vídeo tudo sobre ajuda de custo para que você fique ainda com mais informação. Então não deixa de se inscrever no nosso canal para você ser notificado assim que o novo vídeo sair. Ficou alguma dúvida aí depois de toda essa explicação? Vai nos comentários e deixa lá a sua pergunta que eu terei o maior prazer em responder você, tá bom? Então eu espero você, como sempre, no nosso próximo vídeo.